Eu vou, primeiro, discordar do nome do seminário. Eu acho que nós não temos um processo de reindustrialização nesse momento, mas um processo de novo tipo de industrialização que, sinteticamente, eu chamaria de neoindustrialização. Qual é a grande diferença entre a reindustrialização e a neoindustrialização? A ênfase na reindustrialização é a densificação das matrizes industriais. E eu acho que o principal desafio que nós temos nesse momento não é densificar as matrizes industriais da segunda revolução industrial. Nós temos hoje um desafio que é criar novos setores industriais e, portanto, eu acho que nós teremos um novo tipo de indústria para o futuro. Portanto, os desafios são em relação a uma nova indústria e não em relação a reindustrializar. O segundo elemento é que eu não vou falar da Petrobras, vou até falar muito pouco da Petrobras. Nem vou dar ênfase no petróleo. Eu vou precisar focar mais nas indústrias em torno, basicamente, dos novos desafios decorrentes da transição energética. Nós temos que começar discutindo um pouco por que transição energética. Né? A transição energética ela é uma necessidade porque nós estamos vivendo um fenômeno de aquecimento global. E esse aquecimento decorre essencialmente de um aumento da emissão de gases de efeito estufa, entre os quais o principal é o CO2, mas não é o único. E esse processo está muito associado a um processo, de um lado, de crescimento industrial, de outro lado, de aumento da mobilidade no sentido de pessoas e cargas, tanto em termos de volume de viagens, quanto em termos de distância de viagem, e de um aumento do uso da eletricidade. Então, nós temos aumento do uso da eletricidade, aumento da mobilidade e do uso dos transportes, e um aumento da transformação industrial emitindo gases de efeito estufa. Olhando para o futuro, isso vai aumentar ou vai diminuir? Há hoje um consenso de que isso vai aumentar. Não necessariamente que as emissões vão aumentar, mas o uso da energia vai aumentar. Só para dar um dado, nós hoje consumimos em torno de 20 terawatts-hora de energia. 20 terawatts. Se nós incluirmos metade das pessoas que estão hoje fora do sistema energético mundial, e aí eu estou falando em torno de 3 bilhões de pessoas, se nós incluirmos 1,5 bilhão de pessoas no sistema energético, aí no sentido genérico da palavra, do deixar de usar lenha para usar outros combustíveis para cozinhar, ter uma lâmpada de luz em casa, ter um acesso ao sistema elétrico estável. Só isso eleva o consumo mundial de energia de 20 terawatts para 30 terawatts. É um aumento de 50%. E a tendência do mundo é diminuir essa pobreza. E, portanto, mesmo que não haja crescimento, nós vamos ter aumento do consumo energético. O desafio é que esse consumo de energia seja menos emissor possível. Portanto, a transição energética é um fenômeno importante. Segunda questão, é importante, mas é um problema de longo prazo? Sim, é um problema de longo prazo, mas ele tem uma característica que ele é acumulativo. E no curto prazo, curtíssimo prazo, eu diria, nós estamos com problemas sérios. Por que nós estamos com problemas sérios? Porque as fontes principais de emissão no mundo, são, em primeiro lugar, a produção de energia elétrica. É a primeira fonte de emissão do mundo, é a produção de energia elétrica. A segunda fonte principal do mundo é o transporte. Portanto, o uso de combustíveis fósseis no transporte.
E a terceira fonte principal do mundo é a diminuição da capacidade de absorção da natureza. O Brasil inverteu essas questões. A matriz brasileira de emissões, nosso principal elemento negativo nas emissões, não é que nós estamos emitindo mais, é que nós estamos absorvendo menos. Porque nós temos desmatamento e temos um manejo da terra que é inadequado para a sustentabilidade do sistema. A nossa energia não é uma energia que contribui para o aquecimento global. Nossa energia é 85%, 90% da nossa energia é renovável, que é hidroelétrica, biocombustível e eólica e solar. Nossa energia é elétrica. Nossa matriz energética tem um componente petróleo maior, mas a matriz elétrica é fortemente hidroelétrica, eólica e solar, e biomassa. Então, nós temos um problema também no tempo, porque, segundo alguns estudos, para que nós mantenhamos a temperatura global abaixo de 1,5 graus centígrados de crescimento até 2050, nós temos que acrescentar, no máximo, até 2050, 280 gigatoneladas de CO2 na atmosfera. 280 gigatoneladas de CO2 na atmosfera é o máximo que nós temos que acrescentar de 2022 até 2050. Nós estamos emitindo, em 22, nós emitimos 41 toneladas, 41 gigatoneladas de CO2. Significa, portanto, que, fazendo uma conta, como se chama de padeiro, dividindo 280 por 41, nós temos 7 anos para atingir o que nós teríamos que atingir até 2050. E, a partir daí, é irreversível o aquecimento. Então, portanto, nós temos 7 anos para reverter. Em 7 anos, você não consegue mudar praticamente nada. Então, esse é um primeiro elemento importante. Nós temos claramente delineado que a situação de agravamento das emissões ela é urgente. E, nessa urgência, não há como dispensar a profunda intervenção do Estado. E não é à toa que todos os estados do mundo, todos, seja a China, seja os países da União Europeia, seja os países da OCDE, seja os países lá de América Latina, seja os países da África, seja os países da Ásia, todos os países, nesse momento, estão com políticas climáticas crescentes. Todos. A principal discussão política dos Estados Unidos é a política do Green Deal de Biden. As principais políticas definidas pela União Europeia são políticas climáticas. A China, como ela é muito grande, ela tem múltiplas dimensões, uma das dimensões estratégicas fundamentais da China é a solução da questão climática chinesa, que é o maior produtor utilizador de carvão, mas é também quem está na vanguarda da energia solar e da energia eólica do mundo. Portanto, nós temos crescentemente, do ponto de vista dos estados, e não dos mercados, uma preocupação em definir políticas de intervenção do Estado, não necessariamente das empresas estatais. O que significa que você tem que combinar políticas de comando e controle, que são políticas que definem regras e que definem penalidades se não cumpridas as regras, com políticas de estímulos de mercado que você define tetos, chamada cap and trade, você define tetos de emissão e negociação de mercado de quem emitir mais para vender, para viabilizar o financiamento de quem emite menos. Então, todas as políticas, seja da China, seja do Vietnã, seja da Coreia do Norte, seja da Coreia do Sul, você tem elementos hoje
componentes das políticas públicas no que se refere à mudança climática, uma certa combinação de comando e controle e de políticas de mercado. Em maior ou menor grau, a intervenção do Estado. As empresas estatais, em geral, não se envolvem diretamente nessas políticas, particularmente as empresas de energia estatais. Elas ou são empresas que estão muito consolidadas nas suas ligações com a produção de fósseis, no caso, por exemplo, das empresas chinesas, ou são muito ligadas ao mercado e também aí elas são ligadas à visão da importância dos fósseis na rentabilidade de curto prazo, como é o caso das empresas americanas, ou são ligadas aos dois segmentos com uma influência muito grande da sociedade civil, em particular, da ação dos fundos verdes, os fundos militantes financeiros, nos mercados financeiros verdes, que acabam obrigando a certo ajuste no caso das empresas europeias. Então, nós temos também, no caso das empresas estatais e nas empresas quase estatais, como são o caso da Exxon, né? Ou da BP, ou da Total, ou da Shell, que acabam tendo uma política de transição energética mais explícita e mais definida do que as empresas chinesas, do que a Petrobras, do que outro tipo de empresa puramente mais estatais. Então, o fato é que, nesse contexto, o mundo é cruel, porque no século XXI, particularmente na década de 20 do século XXI, depois de 2020, quando você imaginava que a transição energética ia se tornar o principal componente da política pública, porque a emergência climática era cada vez mais relevante, nós temos o que eu chamo de vingança dos fósseis. O que é que significa a vingança dos fósseis? Muda aqui? Isso é que eu chamo de vingança dos fósseis. Se você observar, essa curva mostra de 2020 até 2040, 2020 a 2040, essa curva aqui mostra o que está acontecendo efetivamente em termos de uso de carvão. Essa curva aqui mostra o que está acontecendo efetivamente em termos de petróleo. E essa curva, o que está acontecendo efetivamente em termos de gás. E essas curvas aqui são as curvas que seriam necessárias para atingir o Acordo de Paris. Então, para atingir o Acordo de Paris, a realidade deveria ser esta. No entanto, nós estamos aqui, para 2040. No caso do carvão. No caso do petróleo, deveria estar aqui, nessa faixa. Nós estamos nessa faixa. No caso do gás, nós deveríamos estar nessa faixa, estamos nessa faixa. Ou seja, nós estamos mais fósseis e não menos fósseis, objetivamente, em termos da produção energética. Por que nós estamos mais fósseis e não menos fósseis? Por três fenômenos geopolíticos fundamentais. O primeiro fenômeno geopolítico fundamental foi a Covid. O Covid fez uma desestabilização das cadeias produtivas mundialmente. O segundo fenômeno é a guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia transformou completamente o mercado de gás e o custo de eletricidade na Europa e nas grandes potências internacionais. E o terceiro fenômeno relevante dessa época é a mudança do papel da Rússia e da China no mercado internacional de energia. O que aconteceu? Nesse contexto, os custos de energia subiram, principalmente os custos de energia elétrica. E o custo da energia elétrica, ao subir,
os países passaram de novo a reconsiderar a importância da segurança energética, que significa ter fontes de produção disponíveis, abundantes, baratas. Qual era essa fonte primária de energia disponível nesse período? O carvão. A fonte primária que mais cresceu depois de 2021 foi o carvão. Na Europa. Na Europa. Consequentemente, nós batemos o recorde de emissões de CO2 em 2023. Batemos o recorde de emissão de CO2 em 2023. Então, consequentemente, nós temos essa situação, que é uma situação muito dramática, porque aperta aquele período que nós estávamos considerando de janela de acumulação de CO2 na atmosfera. E, cada vez mais, a probabilidade de atingir uma temperatura média global crescendo 1,5 graus acima da média pré-industrial não vai se alcançar. Então, quando você tem esse fenômeno, você espera mais eventos extremos, você espera mais impactos dos elementos climáticos no distúrbio da vida real, da vida cotidiana das sociedades. Nesse processo, você cresce a importância das políticas de mitigação, mais do que as políticas de prevenção. Porque você passa a ter, como vimos hoje de manhã, fenômenos como o do Rio Grande do Sul. Né? Então, você passa a ter a necessidade disso. E aí você reconfigura o que eu chamo de mercado internacional da energia. E essa reconfiguração do mercado internacional da energia, neste momento, na ótica dos países da OCDE, é a reprodução mais pura e explícita do modelo primário exportador tradicional, que é o modelo de você exportar sol, água e vento. O que é isso? É o modelo que o Ceará está fazendo. Você vai para uma rede de produção de hidrogênio, que, na realidade, vai ser, a produção de amônia. Você produz hidrogênio e do hidrogênio você produz amônia. Com essa amônia, você exporta essa amônia para a Europa. Essa amônia chega na Europa, é reconvertida em hidrogênio e vira eletricidade na Europa. Esse modelo coloca, basicamente, o Nordeste brasileiro exportador do sol, do vento e da água. Porque o valor adicionado todo vai ser feito na Europa. Então, esse é um modelo que não faz uma nova indústria no Brasil. Nós temos que pensar numa neoindustrialização que adicione valor a essa corrente de produção nova, com base na energia eólica e solar no Nordeste brasileiro. E o Nordeste brasileiro tem vantagens locacionais absolutamente incríveis para a localização dessas plantas. Não é à toa que a grande parte dos parques eólicos e solares do Brasil estão no Nordeste. Não é à toa. Eles estão aqui no Nordeste porque os ventos do Nordeste e o sol do Nordeste possibilitam que, com a mesma torre que você usa na Europa, e que usa essa torre na Europa em torno de 40% do tempo para produzir, então, uma torre que custa 10 milhões e você usa 40% do tempo, você tem nessa mesma torre, custando 10 milhões, no outro lugar, que pode utilizar essa mesma torre 60% do tempo, o custo é 25% mais barato. Então, nós temos a possibilidade de produzir hidrogênio verde no Brasil, no Nordeste brasileiro, com custos mais competitivos do mundo,
por causa dos ventos que nós temos no Nordeste brasileiro e no Sol brasileiro. O que é que nos limita? O custo da montagem do sistema de aerogeradores, o custo dos eletrolisadores, que são os equipamentos necessários para produzir o hidrogênio, que são controlados, no caso dos eletrolisadores, no caso dos aerogeradores, principalmente pela China, e no caso dos eletrolisadores, numa disputa feroz entre a China e a Alemanha. Mas que a China está vencendo, também nos eletrolisadores. E aí você vai ter uma disputa para a produção de energia eólica e solar. Mas a produção de energia eólica e solar, no caso brasileiro, já é um beco sem saída. Porque a tendência de você produzir mais e mais eólica e solar é que haja uma queda dos preços da energia eólica e solar, que é praticamente vendida só no mercado livre do Brasil de energia. Então, o preço da energia solar e o preço da energia eólica tende a cair, o que significa que os investimentos em eólica e solar não se realizarão. Portanto, há uma absoluta necessidade de adicionar consumo a esses produtos. É preciso crescer o consumo. Então, adicionar valor, no caso da energia eólica e solar, é muito mais no efeito para frente do que no efeito para trás, que era típico da velha indústria. Na velha indústria, da segunda revolução industrial, da terceira revolução industrial, os backward linkages, né, os efeitos para trás, eram mais relevantes na densificação da matriz do que os efeitos para frente, que, no caso das energias novas, no caso da digitalização, no caso dos computadores, nos casos da nova indústria, os efeitos para frente são mais importantes. Então, as políticas industriais têm que olhar para os efeitos para frente, para a criação de consumidores, para a criação de cadeias de consumo do produto novo que está sendo gerado. Então, nós temos que... E aí tem um problema elétrico, para complicar mais a nossa situação. Num sistema elétrico, numa rede elétrica, o elétron viaja à velocidade da luz. Então, no sistema elétrico, o elétron que entra no sistema, instantaneamente ele sai. Então, o sistema elétrico tem que estar equilibrado na entrada e na saída. Os nossos sistemas de distribuição fizeram duas coisas importantes. Nós montamos vários, se eu não me engano, são 7 subsistemas no Brasil, que são interligados, que são sistemas que equilibram os elétrons dentro desse sistema, levando a energia de um subsistema para outro, por linhas de transmissão de longo curso, e equilibra esses sistemas. Só que, como nós concentramos a geração eólica e solar no Nordeste, e a energia eólica e solar no Nordeste já corresponde a 100% do consumo do Nordeste, 100% do consumo do Nordeste é eólica e solar, ela necessariamente precisa das linhas de transmissão Nordeste e Sudeste. Então, você tem geração no Nordeste e consumo no Sudeste, que utiliza a rede de adaptação dos sistemas que foi montado todo ele para variações no consumo e não variações na geração. Então, quando você passou a ter variações na geração, e essa geração é redistribuída entre os sistemas, isso faz com que os disjuntores desliguem. E nós tivemos um apagão há 4 meses atrás, que foi exatamente isso, foi excesso de produção eólica no Ceará que provocou, não foi falta de energia, foi excesso de energia que provocou o apagão que nós tivemos. Então, quando você tem isso, significa o seguinte: eu preciso crescer o consumo dentro de cada subsistema, principalmente no sistema gerador de energia eólica. Então, eu preciso aumentar o consumo de energia no Nordeste para aumentar a eficiência do sistema elétrico brasileiro, porque nós já estamos com 17% da energia brasileira eólica e solar. Senão, nós vamos ter que sujar a nossa matriz, vamos ter que produzir mais energia a partir do gás ou a partir do óleo combustível.
Para aumentar a participação da eólica e solar, é preciso aumentar o consumo de energia no Nordeste. Portanto, é preciso avançar em novos ramos industriais no Nordeste. Então, com isso, é um contexto técnico que eu acho que tem que começar a pensar. E aí eu queria chamar a atenção para vocês para a política brasileira de energia. Porque nós estamos passando, não sei se vocês estão notando, por um processo extremamente profundo de transformação da política energética brasileira. Nós temos, nesse momento, em discussão, ou no Congresso Nacional, ou no Executivo brasileiro, pelo menos 5 iniciativas fundamentais. Primeiro, o Plano Nacional de Hidrogênio, PNH2, que está em discussão no Congresso, deve ter saído o relatório do senador Otto Alencar essa semana. Tá certo? Plano Nacional de Hidrogênio. Nós temos um programa chamado MOVER, que é um programa de mobilidade brasileiro, que envolve a junção do programa de apoio à indústria automobilística e das políticas para a mobilidade brasileira, em discussão exatamente nesse momento no Congresso brasileiro. Nós temos um programa de mercado de crédito de carbono que envolve como você vai financiar o cap and trade no caso brasileiro. Nós temos um programa de aviação sustentável em discussão nesse exato momento no Congresso brasileiro. Nós temos um programa de diesel verde em discussão nesse exato momento no Congresso brasileiro. E temos uma discussão da atualização do RenovaBio, que é o programa dos biocombustíveis no Brasil. Portanto, são 5 programas estruturais, estruturantes, em discussão, que vão mudar completamente o cenário do mercado brasileiro. Olha que eu não falei de gás. Não falei de gás, não falei de petróleo. Não falei de gás, nem falei de petróleo. E essas mudanças estão em andamento nesse exato momento. E quem que está capturando isso? Essencialmente, o programa é um programa que parte da ideia, e evidentemente que tem todo o conceito da nova política industrial, a NIB, a nova política industrial brasileira. Esse conjunto, no entanto, ele está extremamente influenciado pela transição energética a partir dos biocombustíveis. É a bioeconomia, é o biorefino e é, portanto, a utilização de fontes biológicas que vão passar por um processo de hidrogenação, portanto, vão usar hidrogênio, e, a partir disto, vão produzir combustíveis. Mas a origem desse programa brasileiro, em todas as iniciativas, todas elas, não é uma origem não orgânica, é uma origem biológica, que enfrenta alguns problemas, particularmente no plano internacional. O primeiro problema é de que a grande parte de nossa produção de biodiesel, a grande parte de nossa produção de etanol, é com a utilização de produtos alimentícios. Nós usamos soja para fazer o biodiesel e usamos cana para fazer o etanol. Podemos usar outros produtos? Podemos. Tende a se usar outros produtos? Tende. Mas isso tem um problema genético, que é o tempo de formação dos geradores desses produtos. Então, a macaúba, por exemplo, que é uma palmeira, que pode substituir a soja, leva 10 anos para crescer uma roça de macaúba. O agave tequilano, que é usado para fazer tequila no México, que no Brasil é parente do sisal, mas nós não temos no Brasil o agave tequilano. Se não tem no Brasil, é por alguma razão que a natureza não cresceu aqui naturalmente, nós vamos ter que fazer a adaptação genética do agave tequilano para produzir o etanol. Então, isso leva tempo. Segundo, disputa terra. Disputa terra. Terceiro, precisa desenvolver toda uma cadeia produtiva biológica que, mais cedo ou mais tarde, se a escala crescer,
vai competir com a produção de alimentos. Então, consequentemente, é necessário, é importante, ter vantagens, porém, nós não podemos esquecer que existe uma outra rota de produção de combustíveis que não precisa de usar fontes biológicas, que é a rota do hidrogênio, a partir da eletrólise da água, da captura do CO2, da produção de metanol, e, a partir do metanol, você produzir os derivados de petróleo, os antigos derivados de petróleo, sem petróleo. Então, você produz gasolina para aviação sustentável a partir do metanol, você produz diesel sustentável a partir do metanol, e você produz gasolina sustentável a partir do metanol. Para quê? Para novos usos, principalmente para trens, para navios, para ônibus, e para evitar essa loucura que é você pensar que a saída da mobilidade está na eletrificação da frota. Porque a eletrificação da frota na Europa, que não tem nada disso, e cuja energia elétrica é fortemente de carvão, é um problema. Enquanto que para nós, que temos uma frota flex-fuel, que nós temos gasolina, temos o etanol e o biodiesel disponível, e temos a possibilidade do vento e do sol do Nordeste produzir hidrogênio, e a partir daí ter um refino verde, uma produção de combustíveis que se chamam e-fuels, combustíveis sintéticos, que não usam petróleo, permitem que nós tenhamos uma matriz de fornecimento para a mobilidade e para a eletricidade muito limpa e muito sustentável. E o Nordeste tem uma vantagem enorme, porque grande parte se vocês notarem aqui, esses dois mapas são muito relevantes. Eu acho isso muito interessante. Esse mapa daqui é um mapa dos projetos de energia eólica offshore. Se você olhar bem, essa área daqui e essa área daqui, ou seja, o litoral do Ceará e do Rio Grande do Norte e o litoral do Rio Grande do Sul, são as áreas com ventos maiores na energia eólica offshore. Então, uma política de estímulo à energia eólica offshore, ela beneficia basicamente essa região do Nordeste brasileiro e essa região do Sudeste brasileiro. Se você olhar esse lado de cá, esses pontinhos brancos aqui, no interior da Bahia, Sergipe, e aqui essa região do sul do Ceará, do sul do Rio Grande do Norte, Alagoas e Sergipe, essa região aqui, é onde se concentra a energia eólica e solar brasileira. Então, portanto, uma política de estímulo à energia eólica e solar beneficia essa região, e essa política de eólica offshore beneficia essas duas regiões. Então, a política energética tem uma dimensão muito forte na política regional. E quando você fala em estimular o biocombustível, a bioeconomia, e aí para vocês verem, por exemplo, a missão que nós temos da nova política industrial, e isso é para ser lida, vale a pena ser lida, porque isso é a descrição explícita da nova política industrial, na missão, a missão 3 e a missão 5. A missão 3 é infraestrutura, saneamento, moradia e mobilidade sustentáveis para a integração produtiva e o bem-estar das cidades. E a missão 5 é bioeconomia, descarbonização e transição e segurança energéticas para garantir os recursos para futuras gerações. São duas missões que, na verdade, não orientam claramente para uma política energética de novo tipo, mas orientam para a transição de volta ao biocombustível, com todos os limites que o biocombustível pode ter.
Então, nós precisamos ajustar a política brasileira. Quando você vai para estudar o Plano Nacional de Habitação, o Plano Nacional de Hidrogênio, o PNH2, na última versão que está circulando dele, também você fala em hidrogênio de baixo carbono. Quando você fala em hidrogênio de baixo carbono, você está dizendo que a produção de hidrogênio, você não tem nenhuma política específica para o hidrogênio verde. E o hidrogênio de baixo carbono pode ser o hidrogênio cinza, que é o atualmente produzido pela Petrobras, com captura e sequestro de carbono, que continua fazendo emissão e é caro. Não há uma política explícita do governo em relação ao hidrogênio verde. As iniciativas que nós temos hoje de hidrogênio verde, principais, são iniciativas dos governos estaduais, que são o polo de Pecém, no Ceará, o polo do Porto de Açu, no Rio de Janeiro, e o polo de Pernambuco, com algumas pequenas iniciativas na Bahia. Então, os hubs que nós estamos montando de hidrogênio, que envolveriam a criação de atividades além da produção de hidrogênio, produção de amônia, a produção de metanol, a produção de combustíveis sintéticos, estão sendo frutos, basicamente, de ações de governos estaduais. O governo federal não tem hoje uma política explícita sobre isso. E o maior produtor de hidrogênio do Brasil, que é a Petrobras, 95% da produção de hidrogênio do Brasil é da Petrobras, que é também consumidora de 95% do hidrogênio brasileiro, não tem nenhuma política explícita sobre hidrogênio verde. Fala, mas não tem nenhum programa objetivo de intervenção da Petrobras na área de hidrogênio verde. Tem proposta de sequestro de carbono, de eólica offshore e de descarbonização de suas próprias atividades. Portanto, para encerrar, que eu já estou falando demais, eu diria que nós temos hoje potencialidade de criar esses novos setores da indústria brasileira, verdes, portanto, não criadores de emissão de efeitos de gases de estufa, fundamentais hoje para a Europa ser atendida por isso, ou pelos produtos que nós fizéssemos, ou pela matéria-prima que nós vamos produzir. Ou seja, nós vamos ficar no modelo primário exportador ou vamos adicionar valor para aproveitar essa oportunidade e nos inserirmos no novo polo industrial, na nova matriz industrial. Eu acho que essa oportunidade a gente pode perder se o governo federal não mudar a sua política. E aí eu acho que seminários desse tipo são importantes para alertar do problema que está acontecendo. Muito obrigado.